Pessoal, aqui é o Raul Marcelo. Eu estou passando aqui para falar com vocês sobre o programa Mais Médicos. Eu fiz uma postagem, né, ontem sobre o programa Mais Médico, muita gente comentou, né, e agora eu queria falar para vocês dos impactos do fim do programa Mais Médicos na cidade de Sorocaba. Sorocaba tem profissionais de medicina de Cuba e não são poucos. Pelas mensagens que eu recebi de ontem para hoje, atendendo o povo de Sorocaba, né, só pelo Zap, pelo Facebook, eu já recebi aí o número de 14 profissionais. E tem muita gente dizendo que tem mais. E eu vou continuar fazendo esse levantamento. A semana que vem eu vou postar aqui o número exato, o número oficial de médicos cubanos que trabalham em nossa cidade. Nós temos um profissional médico em Aparecidinha, um no Cajuru, Brigadeiro Tobias também tem um, Nova Esperança tem outro, no Vitória Régia tem mais um, no Jardim Rodrigo tem mais um, né? No Ana Paula Eleutério também tem um. Então muita gente que mora nessas comunidades, né? Inclusive profissionais da saúde e pessoal também do Conselho de Saúde me mandou informações e eu fiz esse levantamento rápido aqui, já contabilizei 14 médicos cubanos trabalhando, atendendo o povo da nossa cidade. E agora, dia 25, esses médicos cubanos que atendem a nossa população vão embora. Então Sorocaba vai perder. Muita gente mandou mensagem para mim falando: Raul, você já está criticando o Bolsonaro, mas ele nem tomou posse ainda, não era melhor esperar? A minha ideia era esperar o Bolsonaro tomar posse. Só que ele deu uma declaração, essa declaração gerou um posicionamento do governo cubano de interromper essa parceria com o Brasil. Bolsonaro fez acusações contra o governo cubano, acusações duríssimas, e disse que ia mudar o programa de forma unilateral. Ele já tinha anunciado na campanha que ia acabar com o programa Mais Médicos numa canetada. E depois, agora que ganhou as eleições, mesmo antes de tomar posse, reincidiu nessas declarações. O governo cubano é um governo altivo, tem essa parceria com o Brasil, mas o mundo inteiro quer fazer essas parcerias, faz 50 anos que o governo cubano estabelece parcerias desse tipo, na África, no leste europeu, na Ásia e aqui na América toda. A medicina em Cuba é reconhecida internacionalmente, inclusive dentro dos próprios Estados Unidos, a medicina cubana goza de prestígio. O documentarista, um dos principais dos Estados Unidos, o Michael Moore, fez um documentário comparando os dois sistemas de saúde, tirou o chapéu. Cuba é um país pequeno, não tem muitas indústrias, é um país com uma pequena população também, sofre embargo, bloqueio econômico dos Estados Unidos e mesmo assim tem uma saúde que é referência internacional, sobretudo no atendimento aí, à população com a saúde comunitária. E forma profissionais na área médica em abundância e consegue atender o seu povo, inclusive emprestar profissionais para o mundo inteiro. E em 2013 fez essa parceria com o Brasil. E interessava muito ao Brasil, naquela época, era um pedido inclusive da frente de municípios, porque naquela época nós tínhamos 700 cidades que não tinham sequer um profissional de medicina. Não tinha sequer um profissional. Então foi feito esse programa, 80% dos médicos do Mais Médicos são cubanos, os outros 20% tem muitos profissionais de Portugal e também da Espanha. E por que eu venho aqui me posicionar de forma duríssima? Porque Sorocaba vai ter um prejuízo, e Sorocaba já tem muito prejuízo na área da saúde. Dá uma olhada nessa matéria aqui do Cruzeiro do Sul, pessoal, que eu vou colocar aqui para vocês. Essa matéria do Cruzeiro do Sul é uma matéria recente, hein? Ela é assinada pela jornalista Larissa Pessoa, de 24/7/2018. Unidades de saúde têm déficit de 645 profissionais. Segundo a Secretaria da Saúde, não sou eu, nenhum militante aí do movimento de saúde, segundo a Secretaria de Saúde, então é um posicionamento oficial do município, 220 médicos atendem nas 32 UBS, ou seja, o postinho de saúde, enquanto o ideal, conforme a própria pasta, seriam 500 profissionais, ou seja, nós temos uma falta de 280 médicos em Sorocaba para atender a nossa população. Então já tem poucos profissionais, e agora o pouquinho que tem nós vamos perder mais. No levantamento que eu fiz de ontem para hoje, 14, e com certeza tem mais médicos cubanos aí. Então já tem pouco e vamos perder ainda mais. E quem que vai sofrer? A nossa população, nosso povo que vai sofrer.
né, com a falta de profissionais, por conta de uma declaração infeliz do presidente eleito Jair Bolsonaro, um posicionamento ideológico. Ele não viu o interesse da população. Dá uma olhada nessa informação aqui também da frente de municípios para ver o tamanho do problema nacionalmente, né? Olha, esse aqui é um documento da Frente Nacional de Prefeitos. E olha só essa questão aqui, ó. Por isso, a rescisão repentina desses contratos aponta para um cenário desastroso em, pelo menos, 3.243 municípios. Dos 5.570 municípios do país, 3.228, 79,5%, quase 80%, só tem médico pelo programa. Ou seja, se acabou o programa, acabou, não vai ter médico na cidade. E 90% dos atendimentos da população indígena é feito por profissionais de Cuba. Os nossos povos originários, os índios brasileiros, né, os nossos irmãos, né, indígenas vão ficar sem um atendimento médico. Então, o Bolsonaro nem tomou posse e já está atentando contra os interesses do nosso povo. Ah, e aí não dá, pessoal, para esperar. Eu, desde os 17 anos, eu me manifesto politicamente, e não é porque o Bolsonaro ganhou a eleição e que ainda não tomou posse, que eu vou deixar de publicar aqui meu posicionamento se o que ele fala e o que ele está fazendo, mesmo sem tomar posse, está prejudicando o interesse da nossa população. Nesse caso aqui, está mais do que claro que ele, né, com a sua atitude, né, o seu desrespeito em relação ao governo cubano, gerou essa situação. Muita gente mandou mensagem: ah, Raul, mas o que você acha, né, desse negócio de uma parte do salário do médico cubano ir para o governo cubano? Eu já perguntei para o médico cubano sobre isso, pessoal. Já perguntei, aliás, sugiro para todo mundo, tem até o dia 25 para perguntar. E sabe como que o médico cubano me respondeu? Simples assim, ele disse: seu Raul, estive na creche pública lá em Cuba de graça. Depois fui para o ensino fundamental, também de graça. Tudo custeado pelo governo. Fui para o ensino médio, de graça também, público. Pude escolher qual carreira queria seguir, escolhi a medicina. Estudei a medicina também de forma gratuita, todos os anos. Tudo custeado pelo governo cubano. Nada mais justo que agora, depois que eu me formei, que eu contribua com o meu país, mandando esses recursos para lá. Simples assim, pessoal. É uma visão de cidadão, não é? De alguém que foi beneficiado pelo governo cubano, né, pelo Estado cubano ao longo de toda a sua vida, e agora está fazendo um trabalho, mandando recursos para lá para colaborar com o seu país. Escutei isso, né? E acabou o assunto. Não perguntei mais nada, mudamos de assunto, né? Fomos tratar de outras questões, mas explicou, né, de forma cabal a visão, né, que os médicos cubanos têm sobre essa história de mandar os recursos para lá, para Cuba, né? Existe essa visão, uma visão cidadã em relação a isso que o Estado cubano proporcionou. Ali em Cuba a gente sabe, né, para comparar com Cuba tem que olhar os países do entorno, né? Você tem o Haiti, uma calamidade sistemática, né? E os outros países do entorno ali da América Central, meu Deus do céu, Panamá é um país mais arrebentado que o outro, nenhum deles tem um sistema de educação pública e nem sequer um sistema de saúde pública como tem o cubano. Então é isso, né? Ah, mas os médicos cubanos, o Bolsonaro quer que eles façam uma prova. Por que eles não fazem uma prova? Porque, primeiro, em 2013, quando foi montado esse programa, né, não foi colocado essa questão da prova. Não foi colocada essa questão da prova. E se o Bolsonaro quer mudar o programa, então ele tem que fazer uma reunião com o governo cubano, discutir. O pessoal, a relação entre países é uma relação de reciprocidade, de amigável. Cuba está ajudando o Brasil. Vários países da África, aqui da própria América, do leste europeu, da Ásia, estão doidos para receber os médicos cubanos. E Cuba mandou os médicos para cá, nessa parceria com o Brasil. Então o Bolsonaro dá uma declaração de que numa canetada durante a eleição já falou que ia acabar com o programa e agora fica desrespeitando o governo cubano. O governo cubano é um governo altivo, né? Se sentiu desrespeitado, não chamou para uma reunião, não chamou para conversar nada, né? Ele podia discutir essa história da prova, até porque metade dos médicos cubanos que atendem aqui no Brasil tem mestrado, são mestres, não é? Fizeram a faculdade de medicina, fizeram a especialização e depois o mestrado. Estão aqui trabalhando. Então, assim, podia ter conversado, não. Agrediu, desrespeitou o governo cubano,
tomou suas dores de forma, na minha avaliação, correta e vai fazer parcerias com outros países. E quem vai perder não é o Bolsonaro nem seus filhos, né, que estão muito bem, obrigado. Quem vai perder é o nosso povo. Os moradores aqui, do Cajuru, de Brigadeiro, Nova Esperança, Vila Barão, Vitória Régia, Ana Paula Eleutério, Jardim Rodrigo e tantos outros bairros que tem esses profissionais de medicina. Ah, Raul, mas o Brasil tem médicos em quantidade, né? Vai dar para substituir rapidamente. Nós temos muitos médicos no Brasil. O problema é que a maioria dos nossos médicos se formam em universidades privadas. A PUC aqui, ela cobra aí por volta de R$7.000 de mensalidade. Então a família que investe todo esse tempo no jovem para se formar médico, depois fica a expectativa de que ele retorne com esse investimento que foi feito ao longo desses anos todos, 5 anos, mais residência. Então o que acontece? A maioria dos médicos, pressionados por suas famílias, e até por decisão pessoal mesmo, acabam optando por trabalhar na rede privada e não no SUS. Porque infelizmente o SUS não consegue ter uma carreira que seja tão atrativa. É por isso que em Sorocaba a grande discussão é de nós termos uma reestruturação da carreira para que ela seja atrativa para os profissionais de medicina. Ou termos aqui na região uma universidade que forme profissionais para atuar aí na medicina, uma universidade pública com esse curso. Nós temos a UFSCar, são 3.000 alunos, 2.700 na graduação e 300 na pós. Ali poderia ter um curso de medicina, mas não tem, então nós só temos a PUC. E aí é essa situação, a família investe, quer o retorno, o jovem acaba se formando e vai para a rede privada e não vai atender na rede pública. Então nós temos um problema, uma falta crônica de profissionais de medicina para atender a nossa população, e agora o prefeito eleito Jair Bolsonaro vai piorar ainda mais esse quadro. Sorocaba vai perder, a nossa região vai perder, e o Brasil como um todo vai perder muito. 700 municípios, a população só conheceu, o único médico que conheceu foi o médico cubano. Eu vou mostrar aqui para vocês também essa matéria aqui do G1, que eu fiquei até surpreso, né? Olha aqui, olha, todos os estados, os profissionais de medicina, São Paulo são 1.394 médicos cubanos atuando aqui. Então nós vamos perder esses profissionais, o estado todo vai sofrer. Tá joia, pessoal? Então tá aqui meu posicionamento, tá? Ainda há tempo, viu, o prefeito eleito, presidente eleito Bolsonaro, de pedir desculpas ao governo cubano, ainda há tempo, né? De tentar restabelecer essas relações. Desde o governo Collor, pessoal, desde o governo Collor o Brasil vem estabelecendo relações, aprofundando relações. Tem muitos brasileiros que fazem medicina em Cuba, tem muita gente estudando lá. Nós temos várias parcerias com o governo cubano. Essa foi a primeira parceria que nós perdemos. Só que se o Bolsonaro continuar nessa linha, nós vamos perder mais parcerias. Ele já esses dias deu declarações, contra a comunidade árabe, dizendo que vai mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Já gerou uma confusão danada, até os países árabes cancelaram a visita do embaixador brasileiro para lá. E agora mais uma declaração infeliz contra o governo cubano, e o povo brasileiro está pagando a conta. Vai pagar a conta, e vai ser uma conta salgadíssima de falta de profissionais de medicina para atender a nossa população. Então eu queria deixar aqui, dizer que para todo mundo aí que mandou mensagem, que esse é o nosso posicionamento. Se você quiser deixar um comentário aí, manda também um questionamento sobre o que nós estamos apresentando, tá joia? E é isso, nós vamos seguir aqui. Desde os 17 anos eu faço comentários políticos, faço acompanhamento, né? Teve muita gente que eu sei que votou no Bolsonaro, mas que não sabia disso. Isso acontece, né? Mas alguns políticos aqui de Sorocaba sabiam que isso ia acontecer. O Vitor Lippe, que apoiou o Bolsonaro, sabia que isso ia acontecer. O Bolsonaro é deputado há 30 anos, faz 30 anos que ele fala mal de Cuba lá no Congresso. O Vitor Lippe foi deputado com ele, sabia que ele ia acabar com as relações com Cuba, né? Maria Lúcia Amari, que também apoiou ele no segundo turno, sabia disso, né? Prefeito Crespo, que apoiou ele também, sabia disso. Agora o povo não tem culpa, né? Não tem a obrigação de saber, mas os políticos sabiam, e nós vamos cobrar bastante. Toda vez que o Bolsonaro, o Dória ou o Crespo, né, atentarem contra o interesse de Sorocaba e do povo de Sorocaba, nós vamos estar aqui nas redes sociais, pessoal, com mandato, sem mandato, para levantar a bandeira aí dos interesses da nossa população, tá joia? Um grande abraço a todos aí. Se você gostou do vídeo aí, compartilha, que isso incentiva bastante o nosso trabalho, tá bom? Um grande abraço aí, valeu!